Olá, amigos. Nós somos administradores das coisas de Deus. Deus nos concedeu a vida e devemos administrar a nossa vida. Deus nos concedeu bens materiais e nós somos esses administradores. Deus nos concedeu a palavra, a igreja. Nós também somos administradores dessas coisas, conjuntamente com nossos irmãos. É importante a gente saber que nós temos responsabilidade pela igreja que Deus nos concedeu, porque é a maneira de Deus divulgar o seu evangelho. E também somos administradores em particular do estudo da palavra, ler a Bíblia, fazer nossas devoções de família e assim por diante. A pergunta é: você é um administrador inteligente? Você realmente usa as coisas que recebeu de Deus conforme Deus requer? Em Lucas capítulo 16, versículo 1 a 15, nós temos a parábola do administrador infiel. Mas nós poderíamos chamar essa parábola de administrador inteligente. É uma parábola difícil porque Jesus elogia alguém que agiu desonestamente. Mas é importante, ela tem uma parte que torna ela compreensível. Então, o administrador foi deixado por um homem rico para cuidar dos seus bens. Nós diríamos hoje um gerente. E ele começou a administrar mal, desperdiçar as coisas e foi demitido. E nesse tempo, então teve um tempo que ele foi demitido até que ele saísse. Nesse tempo ele ficou pensando: o que eu vou fazer? E ele concluiu rapidamente o que deveria fazer. Chamou os devedores e perguntou: quanto você deve? Então primeiro chegou: estou devendo 100 barris de azeite. Eles escrevem 50. A outro eram 100 coras, vamos dizer 100 sacas de trigo. Aí ele disse: escreve 80. E esse administrador foi elogiado por Jesus. Ele disse: o patrão elogiou o administrador injusto porque agiu com astúcia, porque os filhos desse século são mais sábios que em sua geração do que os filhos da luz. Então esse é o elogio do patrão, mas Jesus também coloca ele como alguém sábio. E qual é a questão? O que essa parábola quer ensinar? É importante nós sabermos que na Misná, que registra as leis orais, a tradição que os fariseus tanto divulgavam, lá existia a regra, por exemplo, que um administrador tinha comissões. E o que se conclui aqui? Que esse administrador, no caso do azeite, ele tinha 50% de comissão e tirou essa comissão, deixou de receber isso. Por que ele fez esse acordo com os devedores? Para depois ter onde ser abrigado, porque ele dizia: olha, eu não sei trabalhar fisicamente, bruto, carpi, essas coisas, e onde é que eu vou ficar? E ele também sentia vergonha para mendigar, né? Pedir então comida, pedir dinheiro. Você sabe o que é mendigar. E vergonha era algo muito, muito forte no Oriente. Muitas vezes sentir vergonha era pior do que ser preso ou qualquer outra coisa
né? Então, a pessoa dava muito valor em não passar vergonha. Então, por isso, esse administrador também não queria mendigar. Então, o que essa parábola na realidade ensina? Que nós devemos ser bons administradores das coisas de Deus. Por exemplo, não usar o dinheiro para nos querer divertir e essas coisas, ou simplesmente só enriquecer. Não, administrar aquelas coisas que a gente recebe de Deus para os propósitos de Deus. E isso é fazer amigos, né, das coisas iníquas, como diz no texto. Então, amigos, a chave da parábola, ela nos ensina a usar bem aquelas coisas que nós recebemos, usar com o propósito com o qual Deus nos colocou, porque nós somos os administradores colocados por Deus. Ele nos concede, então, os bens, a vida, e nós devemos ser bons administradores. Que Deus conceda esse discernimento para cada um de nós. Amém.